Eu te perguntar uma coisa, eu vi no teu Instagram lá que tu tá apoiando o Lula, né, abertamente. Sim. E tem uma coisa que eu vejo que eu acho que é um erro do Lula, que é não falar sobre o Ortega de uma maneira clara e se posicionar contra o que tá acontecendo na Nicarágua, né? Ele não fala, ele gagueja, ele não quer falar mal do cara, fica um negócio esquisito, assim. Tu acha que ele deveria falar abertamente sobre o que tá acontecendo na Nicarágua? O que está acontecendo lá é verdade, o que a gente recebe? Qual é a tua opinião sobre isso? E também sobre esse papo que se fala que se o Lula ganhar, ele vai fechar as igrejas e religioso vai ser perseguido. Boa. E tal. Eu estudo geografia, né? Então, assim, o que eu estudei é que todos os fenômenos que aconteceram na América Latina, envolvendo esquerda e direita, são sempre ações e reações de disputas políticas. Então, a América Latina ela foi invadida a vida inteira pelos Estados Unidos. E aí os setores de esquerda fizeram a contranarrativa, fizeram a revolução, às vezes conseguiram ascender o poder e derrubar os presidentes, né, os ditadores conservadores, mas também surgiram ditaduras de esquerda. Então são processos cíclicos. Sobre o Ortega na Nicarágua, eu não sei se as notícias são verdadeiras e falsas, porque eu não estou acompanhando. Então não estou acompanhando nada. Só sei que assim, se é uma ditadura que persegue o povo, o Lula tem a obrigação de criticar e ser contra. Não tem que passar pano porque é de esquerda, não importa. Ditadura é ditadura em qualquer lugar. Mas eu não sei te falar se é verdade ou não, porque eu não tô acompanhando nada. Então seria injusto eu ficar defendendo ou criticando. Mas em relação ao Lula fechar as igrejas, isso aí é uma teoria da conspiração que eu tenho vontade até de rir, porque... É que é baseado nisso, né? Dessa não crítica ao Ortega, né? Sim, sim. Mas assim, na verdade é baseado... Antes disso, é porque existe uma ideia na cabeça. A propaganda anticomunista, ela é uma propaganda imperialista norte-americana, é óbvio. Os Estados Unidos são o inimigo número 1 dos comunistas no mundo. E também, a maior base que nós temos no Brasil de teologia, da doutrinação ou da ideologia cristã no Brasil é americana. Então, quase todos os nossos livros de teologia são traduções de autores americanos. Os pastores que fundaram igrejas no Brasil são americanos. Então a gente não herda só a interpretação desses caras da Bíblia. A gente herda deles a interpretação de sociedade, de mundo. Qual que é o mundo ideal para um americano? O American Way of Life. Qual que é o mundo ideal para o brasileiro? É a mesma coisa. A gente copia tudo da gringa. Então, qual que é a ideia de uma sociedade cristã? É como se a gente fosse um cristão norte-americano, branco, que tem arma na mão, que levanta bandeira. A gente é uma cópia deles. É lógico que a gente não tem um apelo tão grande à imagem deles, porque a gente é diferente. A religião chega aqui e toma as nuances da cultura do povo. Mas ideologicamente a gente é bombardeado o tempo todo com essas informações. E principalmente com o anticomunismo. As pessoas não conhecem comunismo no Brasil. As pessoas não... O que elas têm de informação de comunistas são o quê? As ditaduras. São as contradições que acontecem em alguns países comunistas. É só isso que as pessoas sabem de comunismo. Então fica uma propaganda anticomunista financiada pelos Estados Unidos dentro das igrejas. Na ditadura militar, no Brasil, tinha o mesmo papo. Por que a ditadura que foi apoiada por grandes pastores e pela Igreja Católica? Porque o papo deles era da ameaça comunista. A ditadura no Brasil ela ganhou força das pessoas porque o tempo todo tinha uma propaganda de que se não houvesse ditadura no Brasil, os comunistas eles iam tomar o poder no Brasil. E hoje é a mesma coisa. Só que o governo do Lula prova ao contrário. Então, principalmente para os evangélicos. Para os católicos eu não sei, mas para os evangélicos não houve governo na história do Brasil que deu tanta abertura para o crescimento dos evangélicos. O Lula criou o Dia Internacional dos Evangélicos. O Lula ele legalizou a ideia de fazer a marcha evangélica no Brasil, a marcha cristã, a marcha para Jesus, né? O Lula ele diminuiu os impostos das igrejas evangélicas. Então o crescimento evangélico no Brasil se deve ao Lula e à Dilma. Então os 5% que a gente era na década de 90, hoje a gente está quase com 35% da população de evangélicos. Isso aconteceu dentro dos governos de esquerda. E, então, por se considerar o Lula um comunista, se faz o salto lógico de que se ele assumir o poder, ele vai fechar as igrejas. E tem mais o elemento do Ortega também, que ele nunca se posicionou contra, então dá muita margem para essa conspiração acontecer, né? Por que ele está escondendo aí? Por que ele não está criticando esse cara abertamente? Será que ele acha legal isso que ele está fazendo e tal? Mas é porque assim, as igrejas evangélicas elas são um celeiro para a teoria da conspiração. Por quê? Porque a gente crê nessa ideia metafísica,
a gente cria numa ideia... Cria entre aspas, eu tô falando que o pensamento é hegemônico, eu não criei nada disso. Que o fim do mundo tá chegando, essa ideia do apocalipse, né? Vai chegar um fim do mundo aí, e enquanto mais a igreja é perseguida, mais Jesus vai voltar. Tem toda essa ideia no inconsciente popular do evangélico. E aí, tipo assim, a Rússia invade a Ucrânia, tá vendo? Com os comunistas lá. Putin é comunista, Putin é um conservador de direita lá que virou presidente da Rússia, invade a Ucrânia e tá vendo? Os comunistas estão invadindo, é um sinal da volta de Jesus. Então tudo vira motivo para ser teoria da conspiração dentro de igreja evangélica. Aí o Bolsonaro, ele é mestre em trabalhar isso, porque ele fala sobre o pânico moral que ele causa. É sempre isso, olha, estão perseguindo as nossas mulheres, as nossas crianças, madeira de piroca, é um monte de coisa que você chega na igreja e fala. Na minha adolescência, a gente eles espalhavam, né, os boatos de que se você ouvisse o da Xuxa ao contrário, você ouvia o demônio falando. Se você pegasse o rótulo da Coca-Cola, ao contrário, tá escrito alô diabo. Mas isso é verdade. Mas isso tudo surgiu dentro de igreja. Isso tudo surgiu dentro de igreja. E eu lembro muito bem porque, assim, quando eu tinha meus 16 anos, eu não era religioso, eu era ateu. A minha mãe católica não praticante. Eu tinha um monte de figurinha de Yu-Gi-Oh! E aí surgiu uma história lá de que o Rei Caveira matou um menino não sei aonde. Que as evangélicas fofoqueiras lá do bairro ficavam falando. Não, porque isso é do demônio. A minha mãe me fez queimar as figurinhas. E eu fiquei muito puto com a minha mãe. Falei, mãe, você não é evangélica, mãe. Por que você tá fazendo queimar a figurinha por causa do demônio? Você nem acredita no demônio, mãe. Mas eu fui obrigado a queimar. Ou seja, já é um cenário propício para você acreditar que tudo é do demônio. Que tudo é do mal. Tem esse maniqueísmo da luz contra as trevas. E aí quando você vem com um presidente que tem esse discurso todo amarrado, que consegue dialogar muito bem com essa ideia de fim do mundo, com essa ideia do mal, nós contra eles, é muito fácil você demonizar as pessoas de esquerda. Isso também por conta do moralismo. Porque a esquerda é muito pautada na liberdade individual e na revolução dos corpos. Então toda essa ideia que a gente fala das lutas feministas, da ideia das pessoas homossexuais terem direito de casar, de constituir família, para dentro de um cenário religioso conservador, evangélico, isso é um absurdo. Então são várias coisas que contribuem para esse distanciamento com a esquerda.